E aí pessoal, legal? Bem, estou aqui para gravar uma série a respeito de estatística, né? A pedido aí da minha esposa, que está aí fazendo a faculdade e tem uma disciplina de estatística. Então que você possa aproveitar essa primeira aula aí, uma aula mais teórica, né? Para você se identificar aí de acordo com a estatística. E nós vamos ter só uma noção básica, né, para você iniciar aí e ver alguns conceitos que você precisa dentro da estatística. Então, primeiro vamos saber o que é estatística, né? Estatística nada mais é do que a área da matemática que estuda as técnicas de observação, organização e análise de dados, né? Então, quando você vai fazer uma pesquisa a respeito de qualquer coisa. Por exemplo, agora nós estamos aí no período eleitoral, né? Então, os institutos, eles são muito solicitados nesse período para saber como é que está o andamento, a população como é que está aceitando ou não determinados candidatos. Então, essa parte, né, essa técnica que vai fazer essa observação e a organização da análise desses dados é justamente a parte da matemática que estuda, né, a estatística. Então a estatística é essa parte aí. E aí você precisa saber outros conceitos, né? Primeiro, um conceito básico de população. O que é a população? A população refere-se ao conjunto dos elementos dos quais desejamos pesquisar alguma característica, né? Por exemplo, se você está em uma sala de aula, você pode perguntar, por exemplo, qual a quantidade de irmãos de cada aluno de uma sala. E aí a população vai ser todos os alunos que fizeram parte da pesquisa, né? Se você vai a um determinado bairro e pergunta a respeito de determinado candidato, você vai votar em quem, em qual candidato? Então, alguns vão dizer um nome, outros vão dizer outro. Então, aquele pessoal que foi pesquisado é justamente a população. Então, são as pessoas que estão envolvidas naquele determinado estudo. E você, depois de saber a população, você tem que qualificar, né, ou dizer que tipo de variável é aquela. Se é uma variável discreta, uma variável contínua, qualitativa ou quantitativa, né? Então, fazer distinção de uma para outra, né? Variável discreta, né? Você vai ter justamente aquela quantidade em que é exato, quer dizer, que não tem parte quebrada. Então, uma variável é dita discreta toda vez que você tem uma quantidade exata e não sofre quebra, não tem número decimal, né? Por exemplo, se você pergunta qual a quantidade de irmãos, você não pode ter um irmão e meio, né? Isso não existe. Agora, se você pergunta, por exemplo, qual é a altura de um indivíduo, ele vai ter 1 metro e alguma coisa, né? Então, essa variável aí, ela não pode ser chamada de discreta, né, em relação à estatura. Ela vai receber um outro nome, que é a contínua. Então, a variável discreta são aquelas que têm valores exatos, né? Não pode ter quebra. Então, são exemplos aí: número de irmão, número de telefonemas recebidos no mês. Você não vai receber 10 telefonemas e meio, você vai receber uma quantidade exata, né? Então, toda vez que você vai a respeito de variável discreta, você tem uma quantidade exata. Já a variável contínua, aí sim, você vai ter uma parte quebrada, né? Então você vai ter algo que vai ser repartido. Então, por exemplo, a estatura, né? Você tem 1,72 m, 1,60 m, 1,50 m, né? Então tem uma parte inteira e uma parte decimal. Então esse tipo aqui é variável contínua. Então estatura, peso, massa, sua massa tem 54 quilos e algumas gramas, né? Então isso é variável contínua. Quando você
sabe essas informações e organiza essas informações em uma tabela, você vai ter algumas coisas que vai aparecer dentro da sua tabela, que futuramente a gente vai conhecer, né? E vai ver como é que se organiza uma tabela. A primeira é a frequência. O que seria a frequência? A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que você recebeu aquela informação. Então, por exemplo, se você está numa sala de aula e pergunta quem tem 2 irmãos, geralmente não vai ser só uma pessoa que vai levantar a mão, mas vai aparecer 5, 6, 7 pessoas. Essa quantidade de pessoas que levantam as mãos é justamente a frequência. Então, a frequência é o número de vezes que ocorre um determinado fato. Ora, sabendo a frequência, você vai partir para a frequência relativa. E o que seria a frequência relativa? Seria você pegar a frequência e em cima dessa frequência você calcular a porcentagem. Né? Então, a frequência relativa é justamente essa porcentagem da frequência. E aí vai aparecer 2 novas frequências, né? Que é a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada é você somar todas as frequências. Então vai estar organizado dentro da tabela e aí você vai pegar a primeira frequência, vai repetir e aí vai somando com a seguinte, para obter sempre essa frequência acumulada. Então é o acúmulo das frequências. Já a frequência acumulada relativa vai ser justamente a soma das frequências relativas, quer dizer, a soma das porcentagens. Então essa soma dessas porcentagens vai dar justamente a frequência acumulada relativa. Então a soma de todas as frequências acumuladas vai dar justamente a frequência acumulada relativa. Um detalhe interessante é que a soma das frequências acumuladas vai ser justamente, quando você chegar na última, você vai ter justamente a população. Quer dizer, você vai ter o total de indivíduos que foram pesquisados. E a frequência acumulada relativa, como é a porcentagem e o todo sempre representa 100%, quando você chegar na última frequência acumulada relativa, você vai obter sempre 100%. Né? Então, eu organizei esse último detalhe aqui, né, para você observar 2 tipos de variáveis. Né? Nós falamos aqui das variáveis discretas e das variáveis contínuas. Essas variáveis, elas podem ser qualificadas de 2 tipos. Né? Elas podem ser chamadas de quantitativas e qualitativas. Quando é que uma variável é dita quantitativa? Ela é dita quantitativa, o nome por si só se fala, né? É quando ela tem ou se refere em uma quantidade. Essa variável quantitativa, ela pode ser esses 2 tipos que nós falamos, né? A discreta e a contínua. Quando é que ela é dita discreta? Isso mesmo, quando ela representa sempre uma quantidade exata, não tem parte decimal. Então é uma quantidade inteira, sempre é inteira. Já a variável quantitativa contínua é justamente quando ela tem parte quebrada, né? Então, tendo parte quebrada, altura, peso, massa, então ela vai ser chamada de contínua. Né? Já a variável qualitativa, né, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser nominal ou ordinal. Quando é que ela vai ser nominal? Ela vai ser nominal justamente quando você estiver se referindo a alguma característica, mas que essa característica não representa ordem. Por exemplo, você pode ter uma variável qualitativa nominal a respeito do estado civil. Ora,
Se é a respeito do estado civil, o indivíduo pode ser casado, pode ser divorciado, pode ser solteiro, né? Pode ser viúvo. Então, veja que não tem uma ordem específica. Ele pode ser, o primeiro pode ser casado, o segundo pode ser solteiro, o terceiro pode ser desquitado, né? Então, não tem uma ordem específica. Então, essa variável qualitativa é chamada de nominal, né? Já a variável qualitativa ordinal, aí sim, ela se refere a uma ordem. Tem que ter uma ordem específica. Por exemplo, se você vai falar de nível de escolaridade, ora, o indivíduo ele pode ter o ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano, ele pode ter o ensino fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, pode ter o ensino médio, né, que é do 1º ao 3º ano, pode ter um ensino superior, pode ter uma pós-graduação, pode ser mestre, pode ser doutor, né, pode ser PhD. Quer dizer, existe uma hierarquia, existe uma ordem. Ele não pode ser mestre sem ter ensino fundamental. Ele não pode ser doutor sem ter passado por uma faculdade, né? Tem que ter uma graduação. Então, existe uma hierarquia, existe uma ordem a ser seguida. Então, quando essa ordem tem que ser seguida, então ela é chamada de variável qualitativa, porque vai exprimir uma qualidade, mas com determinada ordem. Então, essa é a nossa parte teórica, né? A partir da próxima aula a gente já vai ver alguns dados estatísticos, colhendo informações. Se você gostou aí, né, dê um like, a minha esposa que ela possa aproveitar essa aula, e a você também que esteja aí disponível, né, e disposto a assistir. Então, valeu e obrigado.